Bom, posto isso, doutora Cíntia, começando pela doutora Cíntia, que está aqui conosco, junto com o doutor Acácio Cardoso, no centro aqui, e o doutor Luiz Cláudio, não se perca, né? Estão aqui conosco. A pessoa já tem aquela primeira dúvida, né? O que vem a ser uma arritmia? Porque muito se fala angina, arritmia, dor no peito, né? Eu, como sou jornalista, sou leigo, o que vem a ser uma arritmia? Então, as arritmias cardíacas, né, ou disritmia, né, como algumas pessoas falam também, são alterações do batimento cardíaco, né, tanto para mais quanto para menos. Então, algumas pessoas sentem esses batimentos cardíacos de forma mais acelerada, como palpitações, por exemplo, ou então esses batimentos de uma forma mais alentecida, ou apenas de uma forma um pouco desritmada realmente, fora do ritmo cardíaco normal. Pois não. Né? E algumas dessas sensações, dessas alterações, são realmente arritmias, né? Não são apenas sensações, são arritmias que podem ser comprovadas através de exames. Por exemplo, um eletrocardiograma, um Holter de 24 horas, são realmente distúrbios da parte elétrica do coração. Doutora Cássio, a gente fala dessa forma, doutora Cíntia, com todo o seu conhecimento, fala com propriedade. Agora, fica a dúvida do nosso ouvinte, espectador em casa, mas quem pode ter arritmia? A partir de que idade a pessoa pode ter uma arritmia? Quem está sujeito a ter arritmia? Bem, as arritmias, elas podem ocorrer em qualquer idade. Então, ela pode estar presente desde o nascimento, então você pode ter crianças ou recém-nascidos, né, já com algum quadro de arritmia, e também, ao longo da vida, essas pessoas podem desenvolver arritmias. Obviamente que existem alguns tipos de arritmias que são mais prevalentes em pessoas mais jovens e outras que são mais prevalentes em pessoas mais idosas. Tem uma causa específica para que ocorra esse quadro? Existem várias causas para arritmias, tá? Então, existem situações onde o paciente já tem uma predisposição genética, ele pode ter alguma alteração ali no seu código genético, pois não, e ele vai nascer com uma anormalidade na parte elétrica do coração, e essa anormalidade, que muitas vezes pode passar aí desapercebida por muitos anos, e até mesmo, né, pode ficar oculta até pelos exames, você pode fazer muitos exames e não conseguir detectar esse problema, e de repente a pessoa tem uma arritmia grave, entendeu? Então, a situação pode estar relacionada a uma alteração genética, mas obviamente as principais causas de arritmias têm relação com outras situações. Então, o envelhecimento, por exemplo, é uma das situações. À medida em que a gente envelhece, o coração também envelhece junto. Sim. E, obviamente, que alterações que vão ocorrer com esse envelhecimento vão predispor o aparecimento de algumas arritmias. E nós temos situações hoje muito bem definidas que nós conhecemos como fatores de risco para arritmias. Opa. Ou seja, elas são determinantes para que as arritmias possam ocorrer. Por exemplo, a hipertensão arterial ou a pressão alta, que é uma doença extremamente comum, sim, principalmente depois dos 40, 50 anos, é uma situação que pode provocar arritmia cardíaca. O diabetes, também outra doença que é muito comum, que é muito prevalente, também pode provocar arritmias cardíacas. Qualquer outra situação que provoque uma doença no coração, uma doença, por exemplo, na válvula do coração, uma doença no músculo do coração, também pode predispor o surgimento de arritmias, e outras situações que são mais, que a gente sabe hoje, que têm uma relação muito forte com arritmias, que são, por exemplo, alterações do sono. Então, uma pessoa que tem uma doença que nós chamamos de apneia do sono, sim, né, que é muito comum hoje em dia, principalmente em pessoas mais obesas, elas podem ter uma maior predisposição para desencadear algumas arritmias. A própria obesidade, que é um problema muito comum hoje em dia, também é um fator de risco muito importante para o desencadeamento de arritmias. O abuso de bebida alcoólica, ou seja, são várias situações, N fatores que podem predispor ao desencadeamento de uma arritmia, e a causa disso aí vai depender muito, né, de quem é esse paciente, quais são os fatores de risco que ele tem,
qual é o tipo de arritmia que ele tem. Ou seja, são várias situações que podem estar por trás de uma arritmia cardíaca. A doutora Cíntia e o doutor Acácio fizeram uma introdução